Primeira coisa, você vê uma formação, né? Aqui pode ser drone também, porque tem informação. Hoje em dia, com a evolução dos drones, você pode programar para fazerem várias figuras no céu. Sim, eu vi isso acontecer já. Nem que ele desce aqui como um triângulo, né? Aqui também, ó. Se esse outro descer como triângulo, eu já acho que é drone. Porque aí tá tudo programado. Não explicaram a origem, no caso. E a gente tem alguns casos de aeroportos que foram fechados, né? Por causa de avistamentos. Segura aí. Eu acho que é drone. Qual é a tua opinião? Sim, tá aparecendo. Você aí de casa, que acompanhou com a gente esse vídeo, você acha que é nave, é drone? Alguma coisa é. Eu acho drone, Madison acha drone. Responde aí vocês também. Qual a opinião de vocês? Vamos para a próxima. Drones não identificados continuam a sobrevoar áreas do nordeste dos Estados Unidos, causando apreensão entre moradores e autoridades. Na última sexta-feira, 13 de dezembro, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, informou que as pistas de um pequeno aeroporto no estado precisaram ser fechadas por 1 hora devido ao surgimento dos dispositivos, conforme relatado pela Administração Federal de Aviação. Embora a autoridade aeroportuária de Nova York tenha confirmado o fechamento temporário, declarou que o incidente não causou impacto significativo nos voos programados. No entanto, a persistência desses avistamentos em Nova York e Nova Jersey nas últimas semanas tem gerado especulações e preocupações crescentes. Vídeos de drones luminosos circulam amplamente nas redes sociais, alimentando teorias e críticas. Legisladores locais questionam a administração do presidente Joe Biden, exigindo explicações sobre a origem e o propósito dos aparelhos. Até o momento, nenhuma entidade federal ou local reivindicou responsabilidade pelos dispositivos, nem esclareceu se eles pertencem a operações autorizadas ou a indivíduos independentes. Donald Trump, presidente eleito que assumirá o cargo em janeiro, utilizou sua rede social Truth Social para criticar o governo Biden sobre a falta de respostas. Ele afirmou que não acredita que esses avistamentos de drones poderiam estar acontecendo sem que o governo saiba, e concluiu dizendo para derrubarem os drones se as respostas não chegarem. Veja mais detalhes no portal Povo. Oi. Se Biden tava lá, a governadora reclamando que teve que fechar aeroporto porque tinham objetos voando que eles não conseguiam identificar. Então Biden já não comunicava com seus governadores. Aí entra Trump, prometendo atitude. Detalhe, dia 13 de dezembro de 2024 ele dá essa declaração, né? Já estamos, vai fazer o quê? 3 meses? Janeiro, fevereiro, março, 3 meses e meio. Não foi derrubado pelo menos não oficialmente. Sim. E do jeito que os celulares estão hoje em dia, se tivesse sido derrubado, alguém fatalmente já teria filmado. Sim. É aquilo que a gente estava falando, né? Por exemplo, a soberania do país precisa ser protegida. Quando um país permite que, mesmo que fossem drones, vamos considerar que são drones, ok? Então, quando a gente fala sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, a gente também está considerando drones aí, sim, né? Ou fenômenos anômalos, por exemplo, a gente também está considerando isso. Então vamos considerar a questão dos drones. A grande questão é o seguinte: se o país ele não derruba o drone, ou ele não dá uma resposta para a população, dizendo que ele conseguiu identificar, ele está dizendo, eu não tenho a soberania do céu, do espaço aéreo do meu país. Então eu estou vulnerável a ser invadido por qualquer país. E isso aí é uma coisa que dentro da política, né, pega muito mal. Então assim, o país ele precisa dar essa resposta para poder mostrar a sua soberania. Uma coisa curiosa que eu estava lembrando aqui, agora no final de 2024, quando eu fui apresentar o trabalho de conclusão de curso em psicologia, aí eu estava fazendo umas pesquisas, né, sobre a questão de boatos e tal, para articular isso com a psicologia social. Se eu não me engano, foi em 1931. Teve um programa de rádio nos Estados Unidos. Acho que foi em 31. Depois de reproduzir isso aqui no Brasil, também deu problema.
Mas lá nos Estados Unidos, imagina o seguinte, Aqui foi Itapacurá, dizendo que Itapacurá rachou. Foi, de Itapacurá foi em 75 aqui, né? Mas eu tô dizendo reproduzir aqui no Brasil, isso eu acho que foi na década de 70. Olha o que foi que fizeram. Em 31, eu acho que foi em 31, programa de rádio, muitas pessoas escutavam rádio, e aí surge um programa novo, que ninguém sabia exatamente o que era. E nesse programa, a ideia era fazer o seguinte, era uma espécie de uma radionovela, que ia falar sobre invasão de marcianos aqui no caso lá, né, no planeta Terra, eu tô falando aqui, mas lá nos Estados Unidos. Então tava todo mundo escutando o rádio, e o cara, o radialista, o programa começa da seguinte forma, o programa começa meio que nada a ver, assim, o cara tá num cassino, o repórter tá no cassino, e aí ele tá entrevistando o pessoal. Quem tava escutando pensava que era ao vivo. Lembrando que nessa época o principal veículo de informação era o rádio. Exatamente. Era rádio. O que o rádio falava era verdade. Ele noticiava, né? Isso, a gente tá falando de discursos de presidentes da guerra que eram no rádio, né? Eram no rádio. O rádio era o principal veículo de comunicação. Então hoje, só pra você fazer uma analogia, era como se todo mundo tivesse plugado aí num jogo da seleção brasileira, por exemplo, e acontecesse alguma coisa, né? Alguma coisa muito diferente aí. O programa começava, primeiro episódio, o cara no cassino, o repórter, estamos aqui no cassino e tal, e aí ele entrevistava algumas pessoas, daqui a pouco ele começava a dizer, gente, interrompemos a nossa programação para poder avisar algo absurdo, corram para suas casas porque nós estamos sendo invadidos por marcianos e tal, já foi visto, aí tinha todo um enredo por trás. As pessoas acreditaram nisso. E aí muito prejuízo foi causado. A gente tá falando de pessoas que foram parar no hospital, gente que abandonou o carro na rua. O caos social que isso trouxe. Aconteceu um caos social, exatamente. Eu tava lembrando disso agora porque quando acontece também de ter um drone desse, por exemplo, algumas luzes dessa e o país não dá resposta, ele abre margem para especulação e ele abre margem para uma coisa que eles não querem, que é a questão do caos social, né? Então esse caos aí traz muito prejuízo, não danos psicológicos apenas, mas danos materiais, enfim, traz danos absurdos, né? E alguns deles, inclusive, até irreversíveis. A gente teve, você citou o caso de Itapacurá aqui em 75, quando surgiu esse boato, pessoas morreram. Sim. Né? Pessoas morreram ali, pessoas chegaram a infartar por causa desses boatos. Então,